Que nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Tiago Carvalho Moreira, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Piauí, e vem falar sobre os atos infracionais cometidos por adolescentes. Boa tarde, doutor Tiago, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Doutor Tiago, é o tipo de caso que chama bastante atenção, um menor, 13 anos, já com esse comportamento, ao tempo em que precisa da proteção da lei porque é um menor, Isso. Também precisa de limites, porque não pode ameaçar as pessoas, atacar as pessoas sem nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de punição. Bom, o que pode ser feito, o que a lei prevê nesse sentido de tentar controlar adolescentes com esse comportamento? Vejamos, no caso específico dessa situação que aconteceu com o Major, a medida cabível nesse caso seria a medida de internação provisória, certo? Devido à gravidade do crime dele, crime não, ato infracional nesse caso específico, trata-se de menor de idade. Então, no caso, trata-se de menor de idade, é ato infracional. Perfeito. E por se tratar de ameaça da gravidade e também por constatado, né, especificamente, que ele é reincidente, então, no caso dele, uma das medidas seria a medida de internação provisória. Qual seria a pena máxima? Porque ele tem 13 anos. Ele poderia, de alguma forma, ficar até a maioridade, apreendido, e depois continuar pagando essa pena no sistema prisional? Como é que é feita essa diferença? Não, no caso, ele, pelo fato de ter 13 anos, fica por um tempo determinado. Depende de cada situação. Certo? Não tem, assim, um tempo limite para cada crime. É de caso para caso. Certo. Então, a gente pode dizer que a legislação, ela trata de maneira diferente. Isso. Tem o menor, que é considerado infrator. Isso. E o maior de idade, que já responde. Exatamente. O crime pode ser condenado. Exatamente. É praticamente no mesmo sentido, só que, como eu falei, né, no caso dele não é crime, é ato infracional. E quando ele completa 21 anos, aqui dali é como se ele nunca tivesse cometido nenhum tipo de crime, considera-se réu primário. 21 a partir de, perdão, 18 anos. A partir dos 18 anos. Isso. Mas não quer dizer que durante menos de 18 anos até os 21 anos ele não possa vir a ser internado. Como eu falei, depende da gravidade do crime. Se ele cometer um crime antes de cometer a maioridade, depende da gravidade, ele pode ficar internado até a idade de 21 anos. Então, chegando à maioridade, ele passa a responder como adulto pelos seus atos, e o que aconteceu antes dessa idade é desconsiderado pela lei. Desconsiderado pela lei, é o primário. Bom, nesse caso, de acordo com o policial, que se diz ameaçado pelo adolescente, o adolescente já foi apreendido 8 vezes, ou seja, tem uma recorrência aí na reincidência muito grande. Isso pode pesar contra ele? Como é que a lei trata esse caso? Como eu falei, tratando desse caso especificamente, né, pela gravidade do crime e também pela ato contínuo do ato infracional, o caso seria medida de internação provisória. Mas não quer dizer que vai vir a acontecer. Vai ser analisado de acordo com a situação. Bom, algumas pessoas, doutor, se revoltam. As pessoas se revoltam, alguns querem fazer justiça com as próprias mãos, ter aquele ímpeto pela violência contra um menor infrator que muitas vezes tira o sossego mesmo, perturba. Mas qual é o conselho nesses casos, né? O que deve ser feito nesse tipo de situação? Temos a legislação para isso, entendeu? A gente não pode, como se diz, cometer atos pelas próprias mãos. Isso também é considerado do crime. Entendeu? Se você, como se diz, cometer vingança, isso também é considerado crime. E por se tratar de menor infrator, a gravidade é maior, o que comete alguma coisa contra o menor. É aguardar a legislação mesmo cumprir seu papel. O senso comum tem uma certa dificuldade de compreender, né? Às vezes as pessoas se sentem desassistidas, ou contestam a legislação, ou as sentenças que são colocadas ali após os julgamentos. Mas, de toda forma, a legislação ela prevalece sobre isso. Aquela ânsia popular nem sempre vai ser correspondida conforme o calor do momento. Exatamente. A pessoa tem que, a população ela tem que se conter, porque ela não pode cometer crime, não pode, como é que se diz, como eu falei anteriormente, vingança. Existe uma legislação própria específica para ser cumprida. Porque você perdendo a razão, você termina cometendo um crime também. Como é que o senhor avalia
os processos de ressocialização. Eu acredito que o adolescente, quando é internado, no caso, vai para um sistema prisional, ele deve sair de lá ressocializado. Como é que o senhor avalia, como advogado experiente nessa área, esse resultado da ressocialização? Ele existe na prática? Infelizmente na prática não existe, né? Como nós bem sabemos. Mas nós temos que sempre torcer para que o Estado, né, faça alguma coisa em relação a isso. Como é que o senhor avalia hoje, por exemplo, o centro que recebe os menores infratores, o SEM, né? Como é que o senhor avalia o trabalho que é desenvolvido lá, a realidade de lá? Ele deveria ser mais visto pelo Estado, porque ele está bastante, assim, como se dizer, largado lá, certo? Ao bel prazer lá, infelizmente não há aquela, como eu posso dizer, de fato o que acontece que era para ser, né? Porque ele era para ser internado, era para ser reeducando lá, cumprir suas medidas socioeducativas e sai de lá ressocializado. Mas infelizmente não é isso que acontece. Não só acontece lá, como também no nosso sistema prisional, né? Com os adultos. Bom, qual seria a responsabilidade dos pais nesse caso, de um adolescente como esse? Orientar da melhor forma possível, certo? Educar, enfim, ficar sempre atento, porque infelizmente adolescente é um livro aberto, né? Ele sempre está lá, tipo como se fosse dizer uma esponja. Ele está para absorver informações. Certo. E os pais não estando lá atentos, o Estado também não estando atento a isso, ele pode vir a ser adotado, né? Certo. Agora sim, os pais podem responder penalmente pelos atos do menor infrator? Alguma situação, sim. Que situações, por exemplo? Situações, no caso, quando ele comete algum tipo de dano material, o pai pode vir a responder pelo ato infracional da criança, materialmente falando. Aí a responsabilidade cai para exatamente. Algum tipo de... Se ele for pego, menor de idade for pego dirigindo automóvel, bater, a responsabilidade inteiramente é dos pais. O que o menor não cometeu foi, por exemplo, como eu falei, né, crime de trânsito, que eu coloquei agora como exemplo. Certo. Quem responde não vai ser o menor, vai ser o pai por ter deixado o menor dirigir o veículo. Por ser menor de idade e por não ter habilitação. Certo. Doutor, o próprio SEM, que é esse Centro de Internação Masculina, né, ele é atrelado à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, a Secretaria de Assistência Social. Ou seja, é como se a condição daqueles menores infratores fosse consequência muito mais de uma conjuntura social do que necessariamente dos atos conscientes do indivíduo. Existe essa interpretação na prática? Esses menores infratores, eles realmente são mais vulneráveis socialmente e merecem se olhar na sua avaliação? Eu acredito que a culpa não é só exclusivamente do Estado, do Estado, da família, da comunidade. Não existe uma culpa exclusiva. Não podemos culpar também o Estado por tudo, né? O Estado também tem total responsabilidade, não pode ficar 24 horas com os adolescentes. Isso é o dever dos pais, a orientar e educar. Quer dizer, existe, a depender do caso ali, a interferência de todas essas forças. Exatamente, todas essas esferas. Estado, família, comunidades. Todos têm que fazer seu papel na sociedade. Tá certo. O senhor gostaria de finalizar deixando a sua mensagem relativa a esse caso, um aconselhamento à população? A população, o conselho que eu dou é que não tome medidas, como é que se diz, no calor da emoção, porque podem vir responder também criminalmente por isso. Tá certo. Muito obrigado, doutor Tiago Moreira, pela participação, pela presença, fazendo um debate aqui sobre esse tema. Uma boa tarde e até a próxima oportunidade. Boa tarde a todos. Um prazer.